Queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor seja com todos. Por gentileza, retornem aos seus lugares. Quero, nesse instante, adorar a Deus pelo privilégio que recebo de retornar à aprazível Naviraí. Uma alegria poder rever meu querido companheiro, pastor Jovair, muito digno presidente desta igreja, sua digna esposa, pastora Zenília, rever aqui suas filhas, a Elaine, a Cálita e a Kathleen, que eu não vi ainda, né? Mas está ali, está a Kathleen, e também os agregados, né? Entre eles, pastor Wellington, que é o vice-presidente da igreja, e o Rogério, e também tem o outro que eu não... Gedson, né? O Gedson. Muito bem. Também uma alegria rever, depois de muitos anos, pastor Valdivino, seu sogro. Fiquei muito feliz pela oportunidade de revê-lo. E, meus irmãos, é uma alegria para o meu coração poder estar junto desta família que respeitamos, admiramos, amamos e por quem, ao longo já de quase 30 anos, oramos, pedindo a Deus que os abençoe e os prospere. De maneira que retornar aqui é uma alegria, um presente, um privilégio, e ver, ouvir e presenciar o que Deus tem feito através do seu ministério, pastor Jovair, me realiza, me alegra e me deixa cada dia mais feliz. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua digna família, que o Senhor continue prosperando em tudo quanto colocares às suas santas mãos. Também a alegria acrescentada de rever pastor Alain Martinez, sua família. Nós nos vimos, eu acredito, pela primeira vez há uns 12 anos atrás, na cidade de Miranda, quando ali estive ministrando. E, embora foi a única vez que nós nos vimos, né, mas nutrimos uma comunhão ao longo destes anos, às vezes temos nos falado, e é uma alegria poder, mais uma vez, revê-lo e estarmos juntos aqui adorando a Deus. Eu trago a saudação da Sheila, minha esposa, a irmã Zenília, o pastor Jovair, toda a família, e, de fato, com certeza ela teria muita alegria de estar aqui, mas nós estamos num período de férias em Santa Catarina. E eu precisei aqui de vir atender o convite do pastor Jovair, e depois do convite do pastor Jovair, também o pastor Álvaro, lá de Uberlândia, me pediu para ir ministrar na convenção. Então, a Sheila continua de férias, mas as minhas, vocês já interromperam, acabaram. E eu prossigo servindo ao Senhor com alegria. Uma alegria também estar aqui acompanhado do pastor Abner, meu filho primogênito. Da outra vez que vim, eu vim com o Quemu. E hoje, tendo a alegria de ter aqui ao meu lado o pastor Abner, que é uma bênção para a nossa casa, para a nossa família e para o reino de Deus. Também, na pessoa do nosso querido companheiro Ademir, cumprimentar a todo o ministério, todos os obreiros do Senhor. Ademir, nós temos um parente em comum, né? Dele é irmão e meu é concunhado, né? O pastor Saulo. Uma alegria poder revê-lo. Queridos irmãos, e hoje está sendo uma noite singular para mim, uma noite especial, porque há 1 ano e 2 meses atrás foi constatado
um cisto do ducto tireoglosso e com recomendação cirúrgica. De maneira que, quando eu fui fazer as pré-consultas para a cirurgia, os médicos, eles marcaram a cirurgia para o dia 27 de novembro passado, e com recomendação de retirada da tireoide. E me preocupou muito porque os mesmos músculos que sustentam, os mesmos nervos que sustentam a tireoide, era o nervo das cordas vocais. E eu fiquei muito preocupado quando o médico me disse que eu poderia sofrer alguma alteração na voz, pois desde os meus 14 anos de idade o que eu sei fazer é pregar e louvar a Jesus. E aí, me comprometendo a voz, eu fiquei preocupado. Fui consultar com outros médicos, alguns da família, e eles fizeram a mesma recomendação: deve tirar. E eu fui orar e consultei ao Papai do Céu. E o Papai do Céu disse: não tira. E aí eu disse para o médico: o senhor vai fazer a cirurgia, vai retirar o cisto, mas a tireoide não é para mexer, deixa ela aí. Aí ele disse: conforme o senhor desejar. E eu fiz a cirurgia, retirou o cisto no dia 27, cisto grande, de 5 centímetros, no dia 27 de novembro. E quando fez a biópsia, deu negativo para malignidade. Graças a Deus, o cisto era benigno, não havia câncer. E o médico me disse: parabéns pela sua escolha. Eu disse: não, louvado seja Deus pela direção que Ele me deu. Né? E fazendo a cirurgia, a recomendação foi para que eu não ministrasse durante esses dias. E eu passei alguns dias sem ministrar, embora em atividades, porque fiz a cirurgia no dia 27, no dia 6, nós tínhamos batismo, e eu, desde que cheguei em Araraquara, eu oro por um cidadão que lá está, o irmão Esbruce, que ele estava lá, mas nunca se decidia a batizar. Nesse batismo, ele decidiu batizar. E eu disse: eu não vou perder essa oportunidade de te batizar, Esbruce. Eu entro no tanque nem se for para batizar só você. E fiz o batismo dele e de outras pessoas. E durante todo esse tempo eu não prego. Já fazem quase 40 dias que eu estou sem pregar. E hoje eu vou ver se eu consigo pregar aqui. Então é a primeira vez que eu estou retomando a pregação. Já sempre falando com a igreja, conversando, mas pregando é a primeira vez. Então vocês vão orando aí por mim. E o Senhor vai me dando graça aqui. E nós vamos fazendo aquilo para o qual fomos chamados. Graças a Deus. Eu convido-os para mais uma vez se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias no Salmo de número 20. É a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês esta noite. Salmo de número 20. Diz-nos assim o texto sagrado: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Fecha os teus olhos, Senhor. Pai bendito, nesse instante ministrarei a tua palavra, conforme a orientação que recebi do teu Espírito. Peço-te que a porta da palavra se abra e que o Senhor fale-nos, não conforme queremos, mas conforme necessitamos de ouvir. Teu povo aqui está para ouvir-te, Senhor. Portanto, envia a tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Envia a tua palavra, que é como o sabão do lavandeiro. Envia a tua palavra, que permanece para sempre no céu. Envia-nos a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Envia-nos a tua palavra, para que tenhamos discernimento. Envia a tua palavra, para que vivamos, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sentem-se. Eu vim aqui esta noite falar-lhes a seguinte mensagem: confia em Deus. Confia em Deus. Meus amados e queridos irmãos, existem 2 palavras que nos ajudam a definirmos o que é Salmos. A primeira palavra é uma palavra hebraica, a palavra Terrilim, que significa louvores, hinos, cânticos. Então entendemos que Salmos é o inário da nação de Israel. Salmos é o inário de todo cristão. E a segunda palavra que nos ajuda a definirmos a palavra Salmos é a palavra grega psalmoi, que é derivada de um verbo grego conhecido como psalo. E psalo significa executar instrumentos de corda, cantar ao som de instrumentos de corda, dedilhar. Então, à luz destas 2 palavras, Telihim e Psalmos, nós podemos dizer que o livro dos Salmos são cânticos ao som de instrumentos de corda. De maneira que, quando olhamos para o livro sagrado dos Salmos, nós encontramos diversos tipos de salmos. Há os salmos de louvor, que são os salmos que exaltam ao Senhor nosso Deus. Os salmos de lamento, que são aqueles salmos que expressam dor, que trazem orações. Há os salmos de ação de graças, que são os salmos de gratidão, quando se celebra a gratidão a Deus. Os salmos de sabedoria, ou salmos sapienciais, que são os ensinos reflexivos que o livro dos Salmos nos traz. Há também os salmos imprecatórios, onde o salmista roga a justiça de Deus sobre os opressores. Há os salmos litúrgicos, que são os salmos utilizados na liturgia dos cultos de Israel. Havia também e há os salmos que são os salmos de peregrinação, aqueles salmos que os judeus, eles cantavam quando estavam em direção ao templo.
E quando nós olhamos para o Salmo de número 20, nós entendemos que este Salmo, ele é um Salmo que traz duas categorias distintas. A primeira categoria deste Salmo, o Salmo de número 20, é um Salmo messiânico, é um Salmo que aponta para o nosso Senhor Jesus. Se não observem comigo o versículo de número 9 que diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Vejam, meus irmãos, aí a palavra ungido. A palavra ungido no hebraico é Mashiach, que traduzido para o português é Messias. E quando nós lemos isso, nós nos reportamos a Mateus capítulo 16, pois o Senhor Jesus ali chega com os seus discípulos numa região conhecida como Cesareia de Filipe. E estando ali, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que os homens estão dizendo a meu respeito? E um dos discípulos se levanta e diz: tem alguém dizendo que tu és João Batista. Um outro discípulo se levanta e diz: tem alguém dizendo que tu és Elias. Um outro se levanta e diz: eu ouvi alguém dizendo que tu és Jeremias. Um outro se levanta e diz: eu ouvi alguém dizendo que tu és um dos profetas. E Jesus então os convida a si e diz: e vocês, o que dizem a meu respeito? E Pedro, não podia ser outro, não é? Pedro, impulsivo, Pedro toma a palavra, se levantando e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe responde: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, a sua declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Observem, meus irmãos, que Pedro faz uma declaração. Pedro declara dizendo: tu és Cristo, Messias, ungido. Então, quando o Salmo diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele está apontando para Cristo, para o ungido de Deus. O Salmo de número 20 é um salmo messiânico. Mas, além de ser um salmo messiânico, o Salmo de número 20 é também um salmo real. O Yersby, ele diz que Deuteronômio capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 4, está uma ordem determinada, que o exército de Israel, antes de sair para as pelejas, para as guerras, eles, os soldados, os oficiais e o próprio rei, deveriam ser consagrados ao Senhor. E no culto de consagração ao Senhor, usava-se então este salmo, o Salmo de número 20, que nos primeiros 5 versículos, o povo cantava para o rei, dizendo: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas,
e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra tudo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Depois do povo cantar para o rei, o próprio rei demonstrava a sua plena confiança no livramento que vinha do Senhor. O rei cantava o versículo 6, e ele cantava dizendo: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. E agora, depois do povo cantar os primeiros 5 versículos para o rei, depois do rei cantar só o 6º versículo, tanto o povo quanto o rei cantavam os 7º, o 8º e o 9º versículo, dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Na estrutura apresentada do Salmo 20, nós encontramos um leque variado de temas, mas entendam que a principal mensagem do Salmo 20 é confiança em Deus. Por isso, esta noite, à luz deste salmo, eu venho para ministrar esta palavra ao teu coração. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. A palavra para esta noite no Semeando na Viraí é: confia em Deus. Deus esta noite te trouxe aqui para ouvir esta mensagem. Confia em Deus. Deus quer que você saia esta noite deste culto com total e inteira confiança nele. Por isso, abra os teus ouvidos, a tua alma e o teu coração e ouça o que o céu te diz. Confia em Deus. Glória a Jesus. Em primeiro lugar, à luz deste salmo, você deve confiar em Deus, porque Deus nunca falha. Confia em Deus, porque Deus nunca falha. Queridos irmãos, este salmo é um salmo de Davi. A tradição rabínica, a tradição patrística, nos asseguram que este salmo é um salmo de Davi. Os textos originais também trazem no título o autor do salmo. E no texto original traz Davi como autor do Salmo 20. Quando nós olhamos para o estilo linguístico deste salmo, nós identificamos ele com os demais salmos de Davi. Quando nós confrontamos o contexto histórico e teológico deste salmo, não restam dúvidas de que o salmo de número 20 é um salmo de Davi. E Davi, ele teve um desejo ardente no seu coração. Davi tinha o desejo de construir um templo ao Senhor. Um lugar, segundo ele, para abrigar a arca e para que fosse o escabelo dos pés do Senhor. Porém, Davi foi impedido de construir o templo.
Quando ele ora a Deus para construir, Deus lhe diz: Davi, você não vai construir o templo. E ele primeiro chama o seu filho Salomão e diz: meu filho, eu desejei construir o templo, mas Deus me impediu de construí-lo, porque eu guerreei muitas guerras e trago nas minhas mãos muito sangue. Deus impediu-o de construir, porque tinha nas mãos muito sangue. Ele mesmo, Davi, reportando-se a toda a nação de Israel, ele diz: eu quis construir o templo, me preparei para construir o templo, reuni os recursos para a construção, mas fui impedido de fazê-lo, porquanto tenho nas mãos muito sangue, sou homem de guerra. Davi foi um homem de guerra. E o Salmo 20, meus irmãos, possivelmente tenha sido escrito em um tempo de guerra, em meio a uma batalha. Vamos agora imaginar como era o cenário das batalhas. As batalhas, elas normalmente eram travadas nos vales. Os exércitos inimigos, eles se postavam nos ápices, nas colinas dos montes que se confrontavam. E de uma colina se via a outra. Imaginem uma guerra para ser travada. O vale no meio. Davi com o exército de Israel numa montanha. Na montanha de frente, o exército inimigo com o seu general. E o que é que Davi, quando começa a olhar para o exército inimigo, ele vê? Ele contempla as armas que lançavam projéteis à distância, as catapultas que lançavam projetos à distância. O que é que Davi vê no exército inimigo? Davi contempla as bigas, Davi contempla as quadrigas, Davi contempla os carros. O que é que Davi vê do exército inimigo? Davi vê a bandeira do exército e também o estandarte do exército tremulando. Davi contempla, fixa os olhos e contempla a infantaria. Davi enfrenta, fixa os olhos e contempla a cavalaria. Todo o exército inimigo preparado para empreender a batalha. E Davi olha agora para o seu exército. O que é que ele vê? Ele contempla as bigas, as quadrigas, contempla as catadupas, contempla no exército de Israel a bandeira das estrelas de 6 pontas tremulando, o estandarte. Contempla a infantaria, a cavalaria, tudo o que ele viu lá, ele vê aqui também no seu exército. E aí então, ele escreve: a diferença não é as bigas, a diferença não é as quadrigas, a diferença não são os carros, a diferença não é a bandeira, a diferença não é a infantaria e nem a cavalaria. Tudo que nós temos, eles têm. Mas a diferença é que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.
A diferença é a presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca falha. Levante uma de suas mãos e adore ao Deus Todo-Poderoso esta noite. Oh, aleluia! Glória a Deus! Meus amados e queridos irmãos, todos nós, ao longo da nossa existência, enfrentamos guerras. Guerreamos contra o pecado, guerreamos contra o mundo, guerreamos contra a própria mente, guerreamos contra Satanás, guerreamos contra inimigos audazes e ferozes, que na espreita aguardam a nossa queda, que ficam na espreita armando ciladas contra nós. Esta noite eu estou aqui ministrando para pessoas que estão enfrentando guerras. Eu não sei, mas esta noite eu estou pregando para alguém que está enfrentando batalhas, guerras, batalhas, mas Deus me trouxe esta noite aqui para te dizer: nas suas batalhas, confia em Deus, porque Deus nunca falha. O que acontece é que muitos hoje têm os seus carros, têm os seus cavalos para confiar. Os carros e os cavalos de hoje são estruturas, como Nabucodonosor, que olhou para toda a Babilônia e confiado na estrutura da Babilônia, ele declara: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a magnificência do meu poder, não sabendo ele que a estrutura não poderia conservar-lhe a integridade mental, e ele se transformou em um animal que foi para o pasto, que foi se tornando um animal que ruminava. Os carros e os cavalos de hoje são a competência. Tem muita gente confiado na sua competência, se acha o melhor de todos, o maior de todos, o mais importante de todos, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto. Mas fique sabendo, o senhor e a senhora, que sempre haverá alguém mais competente do que você. Portanto, vai surgir alguém que tem maior competência. Não confie na competência. Tem alguém que confia nas influências. Tem alguém que confia no sucesso, na fama, sendo que tudo isso são coisas efêmeras que passam rapidamente. O sucesso, a fama, são coisas que voam e que vão como a neblina que o vento espalha, que vão como um conto ligeiro. Tem alguém confiado nas amizades, outros confiados no dinheiro, mas eu devo lhe dizer que o dinheiro compra livro, mas não compra conhecimento, compra posição, mas não compra respeito, compra pessoas, mas não compra amigos, compra relógio, mas não compra tempo, compra casa, mas não compra lar, compra cama, mas não compra o sono, compra comida, mas não compra o apetite, compra remédio, mas não compra vida, compra sangue, mas não compra vida, porque vida só tem um que dá, e este é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá vida. Ora, entendam, carros quebram, fundas rompem-se,
cavalos morrem, mas o nosso Deus, Ele vive para sempre e nunca falhou e nunca falhará. A estrutura falha, o dinheiro falha, os amigos falham, o sucesso falha, a competência falha, as amizades falham, mas Deus não falha, Deus não falha, Deus não falhará. Shebende kotaramashandarai, shurabalabacalabashandaramacandarai. Alguém falhou com você, você está triste, mas esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: confia em mim, eu não falho. Eu não falho, eu não falho, eu não falho, eu não falho. O dinheiro falha, mas eu não falho. O sucesso passa, mas eu não passo. A estrutura se rompe, corrói, mas eu permaneço para sempre. As influências falham, mas eu não falho. Confia em mim, diz o Senhor esta noite. Confia em mim, pois eu não falho. Aleluia, levante uma de suas mãos aos céus. Abra a tua boca. Adore ao Deus que não falha. A irmã Shirley Carvalhais canta um hino que diz: Deus nunca falha, Deus nunca falha. Ainda que tudo na vida pareça ter fim, meu Deus nunca falha para mim. Oh, aleluia. Segure a mão de alguém e diga para ele: confia em Deus, Deus não falha. Confia em Deus, pastor Abner, Deus não falha. Confia em Deus, pastor Alain, Deus não falha. Confia em Deus, pastor Jovair, Deus não falha. Confia em Deus, pastor Wellington, Deus não falha. Deus não falha, 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 Deus não falha. Confia em Deus, porque Ele nunca falhará. Aleluia. Aleluia. Ele não falha. Ele entra onde ninguém entra. Ele não falha. Ele vai onde ninguém vai. Ele não falha. Ele faz o que ninguém faz. Ele não falha. Ele vê o que ninguém vê. Ele não falha. Ele ouve o que você não ouve. Ele não falha. Ele está onde você não está. Ele não falha. Deus não falha. O que os outros têm, você também tem, e às vezes nem tem. Mas a diferença na tua vida não está no que os outros têm ou no que você tem. A diferença está no Deus que você serve. O Deus que você serve é o diferencial da sua vida. Ele não falha. Confia em Deus. Em segundo lugar, porque há poder no nome do Senhor. Versículo 1 do Salmo diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Esse versículo é um versículo riquíssimo. Poderíamos falar no dia da angústia esta noite, que é um dia que chega para todos nós. Poderíamos falar sobre o Deus de Jacó.
É assim que ele se apresenta para Moisés, lá na sarça ardente. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas o tempo me permite falar-lhes a respeito do nome do Senhor. E quando eu falo a respeito do nome do Senhor, eu me lembro de alguém muito conhecido por todos nós, o mesmo Davi. E de um fato que todos nós conhecemos, lemos, ouvimos, estudamos, até as crianças na escola bíblica dominical já têm contato com esta história, que é a história de Davi e Golias. O confronto que se deu lá no vale de Elá, quando Davi chega para levar alimento aos seus irmãos. E ele contempla uma cena que angustiou o seu coração, pois o filisteu, o gigante filisteu, o Golias, saiu e desafiou, dizendo: dá-me um homem de Israel para que lute comigo. Davi pergunta: quem é esse incircunciso aí? E alguém diz: olha, já há 40 dias que nós estamos aqui, e todos os dias ele sai, desafiando para que alguém fosse confrontá-lo, alguém fosse enfrentá-lo. E não há um homem em Israel para isso, ainda que a oferta seja boa. O rei prometeu dar riquezas, o rei prometeu isentar a família de impostos, o rei prometeu dar a filha em casamento para quem vencê-lo. Davi pergunta: o que é mesmo? É isso. Davi anda por ali e ouve alguém falando, e Davi pergunta: o que é mesmo que o rei vai dar? Vai enchê-lo de riqueza, vai dar a filha em casamento, o rei vai livrar a família de impostos. Davi diz: avisa o rei que o homem chegou, avisa o rei que tem alguém aqui capaz de enfrentá-lo. Levaram Davi na presença do rei. Saul olha para Davi e o despreza. Davi tinha aspecto de menino Nutella, despreza-o. Davi disse: ó rei, antes do senhor me dispensar, escuta um testemunho aqui que eu tenho para dar. Eu estava cuidando das ovelhas do papai, quando de repente chegou um leão, e eu enfrentei o leão pela barba, peguei ele pela barba, e ele morreu. E fique sabendo mais aí, eu estava enfrentando, estava cuidando das ovelhas do papai, e chegou um urso também, e o urso eu também fui para cima, enfrentei o urso, matei o urso, e a ovelha escapou. O rei disse: então vá, veste aqui a minha roupa de guerra, minha couraça. E Davi parte. Não se deu com aquilo, dispensa, pega o embornalzinho, pega a funda e vai para enfrentar o Golias. Passa pelo ribeiro, pega 5 pedras. Existem algumas conjecturas acerca destas pedras. Alguém conjectura que Davi estava disposto a lutar, pelo menos ou no mínimo 5 vezes, antes de desistir. Davi estava pronto para batalhar até vencer. Alguém diz que o Golias tinha outros 4 irmãos que também eram gigantes, e que Davi tinha uma pedra para cada um deles, caso viessem enfrentá-lo. Mas existe uma conjectura que eu acho linda, que Davi, quando passa pelo ribeiro, ele pega as 5 pedras que representavam os 5 nomes de Jesus, que está em Isaías capítulo 9 e versículo 6, que nos diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Coloca as pedras no embornal e vai para cima do gigante. Quando o gigante vê Davi, o gigante o despreza e diz: sou eu porventura um cão
para que tu venhas contra mim com paus? Que é isso? Hoje mesmo eu vou te derrotar. Davi olha para ele e diz: tu vens contra mim com lança, com espada, com couraça, com vara-paus, mas eu vou contra ti. Não é com a experiência que tive contra o urso, não é com a experiência que tive contra o leão. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Pegou a pedra, colocou na funda, girou e acertou a testa do gigante. O gigante tombou, ele tomou a espada do gigante, cortou-lhe a cabeça, levantou a cabeça do Golias e declarou para que todos saibam que há Deus em Israel, que há Deus em Israel, que há Deus em Israel, é no nome do Senhor. Glória a Deus. Há poder no nome do Senhor. Não foi a habilidade de Davi, não foram as experiências de Davi, foi o poder do nome do Senhor. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5 a seguir, Paulo diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achando-se na semelhança dos homens. E, conforme ele estava como um homem, enfrentou a morte, e a morte de cruz, humilhando-se a si mesmo, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode declarar que Jesus é o Senhor? Levante a tua mão e declare. Se você não conseguir, eu não ignoro, porque só pelo Espírito, diz Paulo, que alguém pode fazer esta declaração. Se você está cheio do Espírito esta noite, levante a sua mão e declare: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nome, Jesus Cristo é o nome, Jesus Cristo é o nome, Jesus Cristo é o nome. Confia em Deus, porque no nome do Senhor há poder. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, necandalamas, alabachuricandalaias, aleluia, aleluia. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, hostes, potestades, toda artimanha
Toda ação maligna é neutralizada esta noite no poder do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome vão beber coisas mortíferas e vão continuar vivos, porque o nome dele é mais forte do que a morte. A morte respeita o nome de Jesus. Em meu nome, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Meu Deus, eu estou sentindo a glória e o poder desse nome aqui esta noite. Você pode estender a sua mão sobre o irmão que está ao teu lado. Estenda a tua mão sobre ele. Não há enfermidade que resista o poder do nome. No nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra esta noite. O Senhor toca esta noite no teu sangue. O Senhor toca esta noite nas tuas medulas. O Senhor faz as medulas produzirem esta noite glóbulos. A anemia vai desaparecer. O Senhor te diz hoje: o câncer vai desaparecer. Receba a saúde agora, em nome de Jesus de Nazaré. Há poder no nome, há poder no nome. Confia em Deus. Há poder no nome de Jesus para te curar. Para te curar. Quem confia que há poder no nome, levante a tua mão, adore a Deus. O Espírito de vida encheu essa casa agora. O Espírito de vida dominou esse lugar agora. O Espírito de saúde está tocando agora. Toda enfermidade não resista. Eu dou ordem em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, bata em retirada. Eu chamo agora em nome de Jesus a existência, ao milagre para a tua vida. Em nome de Jesus. Oh, que todas as células, que todos os órgãos voltem a funcionar biologicamente normal. Em nome de Jesus, há poder no nome. Há poder no nome, há poder no nome. Não é no meu, não é no teu, é no dele, é no nome de Jesus. No nome de Jesus, a enfermidade sai. No nome de Jesus, os demônios caem. No nome de Jesus, a morte é repreendida. Em meu nome falarão em novas línguas. Falarão em novas línguas. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo aqui? Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Jogue a tua mão lá em cima, abra a tua boca. Seja renovado agora. Xaramacalamachandaraia. Eu não quero nenhum crente batizado com o Espírito Santo de boca fechada esta noite. Abra a tua boca e seja renovado agora em nome de Jesus. Comece a orar em novas línguas agora. Comece a orar em línguas agora. Comece a orar em línguas. Vem, vem, vem fogo pentecostal. Vem batiza, vem queima, vem incendiar, vem, vem, vem Espírito, renova em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale em línguas. Fale em línguas. Turamacandaramagaramachandaraias. Urabacalamashandaraias. Churamachandarabacalamaias.
Você que não é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas esta noite. Em nome de Jesus, seja batizado. A promessa é para você, é para os que estão perto, é para os que estão longe, e é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você é chamado de Deus. Receba batismo com o Espírito Santo esta noite e comece a orar em línguas esta noite. O crente, quando ora em línguas, ele adora a Deus. O crente, quando ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo. O crente, quando ora em línguas, em mistério, ele fala com Deus. O homem não entende, o diabo não entende, mas Deus entende. Ore em línguas. A igreja, a Assembleia de Deus, ela é pentecostal, nasceu no fogo, cresceu no fogo, vive no fogo, acredita no fogo, fala em língua no fogo, tem poder no fogo. A igreja é de Deus e em nome de Jesus, fala em línguas. Ricandalabahas, Uramahaias, Endecalamashandaraias, Urabacalabashandarabacalamai. Confia em Deus, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não há barreira, não há impedimento. Há poder no nome de Jesus para destruir fortalezas. Há poder no nome de Jesus para abrir caminhos. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder. E em terceiro lugar, confia em Deus, porque Deus pensa em você. Eu vou repetir. Confia em Deus, porque Deus pensa em você. Veja o versículo de número 3. Diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. A palavra lembrar-se, aqui o verbo lembrar-se, é uma linguagem antrópica, que vem de antropoformismo. Antropoformismo é atribuir a Deus pensamentos, comportamentos e formas humanas. É claro, Deus, Ele não é um velhinho gagá para se esquecer. Deus, Ele não sofre de amnésia. Deus, Ele não sofre do mal de Alzheimer para se esquecer. Deus não é homem para se esquecer. Quando Davi usa aqui o verbo lembrar, no hebraico é o verbo zakar. E o verbo zakar, ele diz 3 coisas. Primeiro, zakar significa pensar a respeito. Então Deus pensa a respeito. Segundo, zakar significa reter no pensamento. É pensar, continuar pensando e pensar e pensar e pensar e pensar. É como um garoto apaixonado.
Eu me lembro quando eu me apaixonei pela minha Sheila, eu pensava nela de manhã, às vezes nem almoçava pensando nela. Pensava nela à tarde, pensava nela à noite, pensava nela sonhando com ela, dormindo, pensava nela, acordava de madrugada pensando nela, apaixonado pela minha Sheila. Reter no pensamento. Zacar não é simplesmente pensar, um pensamento de relance, um pensamento que passa. Zacar é reter no pensamento. Mas não é simplesmente pensar e reter no pensamento. Zacar significa pensar, reter no pensamento e tomar uma atitude para beneficiar a pessoa de qual se pensa. Aí você vai para Gênesis. E lá em Gênesis você encontra: e Deus Zacar de Noé. Deus lembrou-se de Noé. Aleluia. Deus pensou em Noé. Deus reteve Noé no pensamento. E Deus parou as águas do dilúvio. Aí você vê Gênesis registrando: e Deus lembrou-se de Abraão e deu vitória a Ló. Aí você vê Deus lembrou-se de Raquel e abriu-lhe a madre, e ela deu luz a 2 filhos. Aí você vai lá para 1 Samuel, quando fala a respeito de Ana, e você encontra registrado: e deu Zacar dela. Deus lembrou-se dela. Deus tomou uma atitude para abençoá-la. Eu vim aqui esta noite para te dizer: Deus pensa em você. Confia em Deus, porque Deus te retém nos pensamentos. Eu venho aqui hoje para te dizer: confia em Deus, porque Deus vai determinar algo em seu favor. Se coloque de pé esta noite, em nome de Jesus. Xaracalabachandaraia. Seu cônjuge pode se esquecer de você. Seu pai pode se esquecer. Sua mãe pode se esquecer, mesmo tendo amamentado-o. Seus filhos podem se esquecer. O pastor pode se esquecer. Mas há um que não se esquece. Deus pensa em você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus pensa em você e vai tomar atitude em teu favor esta noite. Se for possível, segure a mão deste irmão que está aí ao teu lado e diga para ele: Deus pensa em você. Deus vai tomar uma atitude para te beneficiar. Deus vai tomar atitude para te beneficiar. Oh, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. E eu queria que você confiasse também esta noite. Eu estou dizendo: confia em Deus, porque Deus pensa em você. Deus te retém no pensamento. Deus não se esqueceu de você. E Ele vai tomar atitude para te abençoar. A porta vai abrir.
o inimigo vai fugir, o milagre vai acontecer. Oh, a atitude do céu, Deus vai determinar para te abençoar esta noite. Xarabacalabachandaraia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Cadê? Um exército. Quem faz parte desse exército? Surgiu. Pra quê? Vamos declarar. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu quero te convidar para vir à frente esta noite. Você que está fazendo a campanha do Semeando na Viraí. Você que foi tocado pela palavra esta noite. Saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos aqui. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Na tua casa, na tua família. Ouço cadeias quebrando. Em seus negócios, sobre o navio aí. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Venha confiando. Há poder. Confia em Deus. Há poder, há Confia poder. em Deus. Confia em Deus. Porque Ele lembra-se de você. Confia em Deus. Porque Deus nunca falha. Confia em Deus. Porque há poder no nome do Senhor. Venha em nome de Jesus. Nós vamos orar crendo, confiando. E o Deus dos céus agirá em teu favor hoje à noite. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé, porque fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Há poder no nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Abra a tua boca e comece a orar. Comece a orar agora em nome de Jesus. Comece a apresentar o teu propósito esta noite. Comece a apresentar os teus sonhos esta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu me lembro de você. Eu não me esqueci de você. Os teus sonhos estão diante de mim. Eu me lembro e tomarei atitude para te ajudar. E decalabachandaraia. E tomarei atitude para te abençoar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Soberano Deus, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos esta noite. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Eles trouxeram diante de ti os sonhos, os projetos, porque eles confiam em ti. Eles acreditam em ti, eles buscam em ti, porque tu és o Deus que não falha. Tu és o Deus cujo nome é poderoso, poderoso para curar enfermidades, poderoso para desfazer todas as artimanhas, intentos e projetos do inferno, poderoso para abrir o que o Satanás fechou, poderoso para dar a vitória aos teus filhos. Eles confiam em ti, porque tu és o Deus que se lembra, que não se esquece, que age. Portanto, age agora, Senhor. Age na vida do meu irmão, age na vida da minha irmã. Age agora, Senhor. Vem, Espírito de Deus, vem e move-te neste lugar. Que Naviraí saiba que há Deus em Israel. Oh, que essa casa seja tomada agora, que esse lar seja tocado. Deus vai agora na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, só quem crê. Cante com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante, Naviraí. Deus vai na frente. Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo. Só quem crê, erga tuas mãos, sua bênção chegou, 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 chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. aleluia. Com muito louvor. Confia em Deus, confia em Deus. Muito louvor. Se você puder, abrace pelo menos 3 aí, diga para ele: confia em Deus, confia em Deus. Aleluia.